Deus tem seus propósitos em cada situação. Deus tem propósito em tudo que acontece. E Ele me trouxe uma palavra muito especial que eu gostaria de compartilhar com você, que está me abençoando muito. E eu quero muito que Deus te abençoe. Mas antes, libera uma palavra de bênção para essa pessoa que está aí perto de você. Você já cumprimentou essa pessoa? Você já disse Deus abençoe para ela? Se você não conhece ela, pergunta o nome dela. Fala, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Ele voltará a buscar a sua igreja. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Ao Senhor a honra, a glória, todo louvor, toda adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Flavinho, está me ouvindo bem aí? De onde você está? Amém? Jairo, está me ouvindo? Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Glória a Deus. Ficou bom esse retorno aqui, viu? Amém. Bate céus. Amém. Amém, amados? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Senhor, fale conosco. Somos teus. Esse lugar é teu. Que a tua vontade mais uma vez prevaleça. E que a palavra do Senhor venha encontrar espaço no nosso coração. Tua palavra é vida. Tua palavra é saúde, é direção, é o alimento para a nossa alma. E eu creio que o Senhor já está operando aqui nessa noite. E eu sei que a obra que o Senhor faz é perfeita, ela é completa. Principalmente quando o Senhor encontra corações que estão dispostos a te receber. E esse é o nosso desejo, Senhor. Vem sobre nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados. Irmãos,
Nessa semana que eu tive que dar uma parada forçada, uma frase Deus colocou no meu coração. Não se trata do que acontece com a gente. Não se trata de circunstâncias. Mas se trata de como eu vou reagir às circunstâncias, que vai dizer muito sobre mim, vai dizer muito sobre a minha fé, sobre a minha condição. Isso foi muito forte. Pastor, já vem alguns meses de correria intensa, muita coisa. E, né, irmão Antônio, como nós não somos mais criança, né? A quilometragem denuncia, aí o corpo ele sinaliza. Mas a gente vai aprendendo com Deus, com as circunstâncias, que Ele está cuidando de tudo. Paulo diz lá em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém ama a Deus aqui? Então tudo que acontece é para o teu bem. Embora às vezes a gente tenha dificuldade de entender. E me veio essa passagem aqui. Acredito que boa parte conhece essa história. E eu decidi mergulhar mesmo. Fui pesquisar, fui estudar, Ítalo, porque essa passagem sempre me intrigou. E essa semana, então, foi que Deus tratou muito comigo. E eu sei que Deus também ama cada um de nós, ama você. Só tem o melhor para a sua vida. Ele quer a tua felicidade. Ele quer ver você bem. Ele quer te abençoar. Pense numa pessoa que te ama. É Jesus. Ele só quer o nosso bem. O que a gente precisa é só entender esse amor. É só compreender como esse amor funciona. E nós conseguimos isso através da palavra. Aqui acontece algo muito curioso. Muitas lições a gente aprende com essa mulher. Deixa eu contextualizar. Aqui estamos falando do início da missão de Jesus. A primeira etapa da missão de Cristo, ela trazer a mensagem para os judeus, para os filhos de Israel, para a nação de Israel. Quando você vai ler o início do Evangelho, os primeiros encontros que ele tem são com os judeus. E nós já percebemos nesses encontros das grandes dificuldades, mas ele tinha um roteiro. Ele tinha que levar a primeira mensagem, era para o povo escolhido, o seu povo, o povo judeu. Mais na frente, a gente vai entender quando Paulo diz o seguinte: ele veio primeiro para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele tinha um roteiro. E aqui ele estava cumprindo essa primeira fase. Ele, ao ir para essas cidades, Tiro e Sidom, eram cidades mais afastadas ali de Jerusalém. Lá ele encontrou um povo misto. E vem essa mulher cananeia, ou seja, não judia, que era dos cananeus, Sírio-Fenícia. Numa linguagem simples, para que a gente entendesse melhor, é como se fosse uma não crente. Não era da mesma religião. Mas essa mulher, pela postura dela, ela estava mais crente do que muitos crentes. Porque quando ela vai atrás de Jesus, ela chama ele por aquilo que os judeus estavam esperando. Jesus, filho de Davi. Isso é um reconhecimento da soberania de que ela estava diante, irmã, do Messias. E ela não era judia, mas ela sabia. E foi. Só que por ser estrangeira, a primeira coisa que acontece é que Jesus não responde a ela.
E ela insiste: minha filha está doente, Senhor, me ajude. Minha filha está lá endemoniada. Os discípulos, quando viram a reação de Jesus e aquela mulher ali, aos olhos deles incomodando, disseram: mestre, manda essa mulher embora. Está incomodando, gritando aí atrás. Aí Jesus vem e reforça o propósito. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Surpreendentemente, essa mulher vai a Jesus, se ajoelha, adora Ele e diz: Senhor, me ajude. Aí Jesus solta, que muitos acham que é uma ofensa, mas na verdade, Ítalo, você que gosta de curiosidade, é um provérbio antigo, comum entre os judeus. Era um provérbio antigo comum entre os judeus. Quando ele fala, ele não fala nem na intenção de ofender, mas fala de um princípio judaico. Não é bom que se tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Como se com isso, Jesus ali conseguisse, sabe, Aline, se livrar dela de vez. Mas aí essa mulher surpreende, e agora de forma definitiva, Jesus, quando ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus de imediato diz o quê? Mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja igual você deseja. E o texto diz que naquela mesma hora a filha dela foi curada. Curada. Amados, essa palavra falou tanto comigo. E eu queria compartilhar com você, para a gente meditar um pouquinho aqui. Quantos entendem aqui que Jesus está nesse lugar? E Ele está aqui. Quantos creem que Ele tem poder para manifestar a glória dEle sobre a sua vida? Ele tem. Mas eu preciso alinhar umas coisas aqui. A primeira: eu estou pronto para ter minhas expectativas frustradas? Será que eu estou pronto para ser contrariado? Será que eu tenho facilidade de entender ou de receber algo que não vem como eu espero? Porque é o primeiro ponto. Nos textos anteriores a esse aqui, você pode dar uma olhada em casa. No embate que Jesus tem com os judeus, a briga dele era essa. É onde ele libera a palavra que Isaías diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tinha essa dificuldade. Quando Jesus vem com a palavra da verdade, aquilo gera um confronto. Aquilo gera um contraditório na vida deles. Sabe? E muitas vezes, Deus vai nos contrariar. Eu vou dizer que na maioria das vezes, Deus vai agir de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente espera. Se eu não estiver preparado para lidar com isso, não tem nem conversa. Um dos grandes problemas que os primeiros judeus tiveram de aceitar Jesus foi porque quando Jesus vem, Ele contrariou as expectativas, missionário Daílson. O Messias viria do trono de Davi em toda a sua majestade. Só que o Messias veio de Nazaré, o Messias veio como filho de um carpinteiro, o Messias nasceu numa manjedoura e andava no meio do povo pobre. Como assim esse homem é o rei? Você entende Deus já começando a trabalhar o processo de desconstrução, de quebrar as expectativas? Eu preciso, amados, buscar o Senhor, ter esse discernimento. Porque escute, por mais que eu entenda ou ache que algo é bom para mim, eu preciso compreender que só Deus tem o que é melhor para a minha vida. A forma como eu penso, a forma como eu acho, pode ser até interessante.
mas nada se compara ao que Deus tem de verdade para os seus filhos. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, você deve lembrar, que nos primeiros versículos ele diz que a gente tem que pedir ao Senhor que seja feito o quê? Aonde? Assim na terra? Então a primeira coisa é essa. A mulher vai pedir ajuda a Jesus. Só que aí vem uma outra questão. Amados, ela vai falar com Jesus. O silêncio do Senhor pode estar dizendo o seguinte: eu quero ver até onde vai tua fé. Eu quero ver se você confia em mim. O silêncio do Senhor pode estar trabalhando no meu eu, no meu coração. Quando a gente fala que Deus é bom, e o tempo todo, é quando Ele também está em silêncio. Lembrando, felizmente, a canção da Cassiane, né? Quando Ele fica em silêncio. Diga para o seu irmão, diga assim: irmão, se você tem falado com Deus e Ele está calado, não se desespere não. Ele está trabalhando na tua vida. Glória a Deus. Amém. Entendedores entenderão. E aí aquela mulher, os discípulos olharam a situação, disse: o mestre se aborreceu, nem falou com a mulher, foi até mal educado com ela. Mestre, manda essa mulher embora, manda ela tá aí gritando. Aí ele vem e diz que veio para as ovelhas perdidas de Israel. Aí aquela mulher vai e surpreende, se prostrando diante de Jesus, adorando Jesus. Irmãos, no popular, era uma mulher que não era crente, mas era mais do que todo mundo que estava ali. Tinha mais fé do que todo mundo que estava ali. E ela faz aquilo. Aí o Senhor Jesus vem com a palavra. Quando Ele disse que veio para a casa de Israel, ela disse: mas me ajude. Ele fez: não é certo eu tirar o pão que é para dar para os filhos, para dar para os cachorrinhos. O judeu, esse provérbio, ele falava muito assim, eles tinham como uma posição de filhos, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Aqueles que não eram, faziam parte da aliança, eram os gentios, os não crentes, e eles eram comparados, sabe, como se fossem cachorros, né? É como se fosse a gente. Eu sei que tem muita gente aqui que é mãe de pet, pai de pet, né, Vânia? Né? Mas eu sei que Vânia não vai deixar de dar o pão para Celso para dar o pão para o gato. Ela não faz isso, nem para o cachorro, né? Embora Luke seja gente boa, mas o mocotó de Celso está garantido. É primeiro Celso. Não é assim que a gente faz, irmãos? Não é? Então Jesus está dizendo isso. Eu vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aí vem a palavra dela. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque ela estava dizendo: Senhor, eu sei que o que vier do Senhor, até se for uma migalha, já vai ser mais do que suficiente para a minha vida. Eu não estou preocupada com... Não, se vier uma migalha do Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar tudo o que eu estou precisando. Grande é a sua fé, minha filha. Seja como você deseja. E naquele instante aquela mulher foi curada. A filha dela foi curada. Amados, curiosamente, as pessoas que surpreenderam Jesus com fé foram pessoas que não eram do judaísmo. Refrescar a sua memória, para quem também não sabe. A Bíblia fala de um homem, de um centurião romano. Quem já ouviu falar do centurião? Lembra do centurião? Uma autoridade romana. Não era judeu, romano. O servo dele estava doente. E aí, ele vai fazer um apelo a Jesus.
Mestre, o senhor pode ver meu servo, eu gosto muito dele, ele está doente e tal. Não, então eu vou em sua casa. Não. Não sou digno que você entre na minha casa. Mas eu sou um homem de autoridade e sei que o senhor é um homem de autoridade. Eu dou ordem aos meus homens e eles me obedecem. E eu sei que se eu der uma palavra, se o senhor liberar uma palavra, eu sei que meu servo vai ser curado. E Jesus diz: nunca em todo Israel eu vi tamanha fé. Meu irmão, pode ir para casa que o seu servo foi curado. E você vai perceber que tanto na questão do centurião, como na questão dessa mulher, diante dessa fé, veio uma atitude de humildade. A fé que manifesta o poder de Deus é a fé que vem aliada a um senso de humildade e de perseverança. Aquele centurião não se achava digno de receber uma visita de Jesus, bastava uma palavra dele. Aquela mulher, ela sabia, ela não queria o pão, bastava a migalha, que isso seria suficiente para ela. E nessa humildade, Deus manifestou a sua glória. Que Deus tratou o meu coração. Repito o que eu falei no início. Não se trata das coisas que acontecem com a gente, mas se trata da forma como a gente reage às coisas que acontecem à nossa volta. Qual é a minha reação? Quais são as minhas atitudes quando eu sou contrariado? Ou às vezes quando eu escuto uma palavra que eu não quero ouvir? Uma palavra que de repente não seja agradável? Uma palavra que de repente não seja a que eu espero? E se eu estou buscando o Senhor, se eu sei quem é o Senhor na minha vida, se eu creio nesse Deus sobre a minha vida, eu lido com essas situações com maturidade. Nem sempre tudo pode ser do meu jeito. Eu tinha tanta programação essa semana, e eu penso que Deus deu risada da minha programação, irmã. Ele me botou, foi numa cama entrevado. Ainda estou com algumas dores aqui, mas está dando para suportar. Fui para uma urgência, me colocaram num soro. Gente, por que soro demora tanto? Meu Deus do céu. Parece que quanto mais a gente quer que demore, passe, mais demora. Mas depois eu estava só agradecendo. Deus, obrigado que eu fui para uma urgência. Obrigado que meu filho me levou. Pelos remédios que eu comprei. Minha mãe me abençoou ontem com uma injeção. Obrigado pela oração da minha igreja. Pelos irmãos que estavam preocupados comigo. Ganhei chá de sambacaitá. Tem um estoque lá em casa. Sabe? E eu só agradecendo. Só agradecendo. Dificuldade de ficar em pé. Dificuldade de ficar sentado. Mas graças a Deus eu não estava com dificuldade de agradecer. Embora na hora da dor é difícil. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer o seguinte: Ele conhece você. Ele ama você. Tudo que está acontecendo é para o teu bem. De vez em quando, Ele vai dar uma contrariada, que é para tratar com a gente. É assim que a gente vai saber se a gente está fiel a Ele. É assim que Ele vai medir a nossa fé. É assim que Ele trabalha conosco. É assim que funciona. E a gente aprende muitas vezes com lições de onde a gente menos espera. Essa mulher, Ítalo, ela quebrou o protocolo de Jesus. Ela quebrou o protocolo. Minha filha, você fez um supletivo. Você entendeu o que essas pessoas há gerações não tinham entendido. E eu quero dizer que esse Jesus aqui, Ele é o mesmo, viu? Ontem, hoje, será para todo sempre. Ele está aqui, pronto para manifestar o poder dele na sua vida, pronto para abençoar você, para que você saia daqui bem, para que você entenda isso. São processos, é a reação que conta. É a reação que conta. Como a gente vai reagir?
Porque qualquer pessoa com um pouquinho menos de fé, só o missionário dele, na vez que Jesus ficou calado, e quem vai voltar mais para falar? Cara grosso, nem falou comigo. O quê? Me chamou de cachorra. Quem já viu uma coisa dessa? Ou nada. Ainda bem, eu acho que essa moça aqui era da quadrangular, daqui da coroa do meio. Acho que era de lá. Era. Amém, amados? Eu fiquei com medo agora. Que essa palavra, ela possa chegar no teu coração. Eu posso estar falando com alguém aqui que está passando por alguma dificuldade. Não é fácil não. Mas é nessa hora que a gente tem que insistir em seguir o Senhor, em buscar o Senhor Jesus, preparado para tudo, preparado porque, Senhor, seja como o Senhor quiser. Eita glória. E é. Essa frase é do meu amigo pastor Jorge. O nosso jeito pode até ser bom, mas o jeito de Deus é bem melhor. Então, quando a gente faz pelo jeito de Deus, o trabalhar de Deus é extraordinário na nossa vida. O meu desejo em Cristo Jesus é que Deus te abençoe muito. Que você não pare não quando estiver sendo contrariado. Está difícil. Pastor, eu fiz todo um planejamento. Está tudo descangotado assim. Entregue na mão do Senhor. Busca Ele, se humilha diante do Senhor. Bora, é nos pés de Jesus. A gente chora, a gente clama, a gente confia. Ele vai ajeitar as coisas. Ele vai. Jesus sempre vai ter tempo para quem sabe se chegar para Ele. Jesus para tudo para dar atenção quando Ele vê uma fé verdadeira, que vem com humildade. Uma fé que está sendo disposta ali a passar por um processo de aprendizado, de discipulado. Fé é coisa que se constrói, irmão. A fé não é de uma hora para outra, não. A fé vai sendo trabalhada. E não tem campo de trabalho melhor da fé do que o campo das dificuldades. Porque a pessoa dizer que tem fé quando está tudo do jeito dela é maravilha. A fé é quando está tudo de cabeça para baixo. Irmãos, eu estava tomando os remédios, parecia que estava aumentando a dor. Meu Deus do céu. Graças a Deus pela minha esposa. Gente, Deus abençoe as esposas. Quem tem uma esposa, glorifica a Deus, você que tem uma mulher do teu lado. Amém. Quem tem uma mãe também aí? Amém. Porque nessa hora, que homem com dor não é coisa de Deus não, irmão. Sabe? O negócio é sério. E me acalmando. E eu dizia, Senhor, manda essa dor embora. E Ele está dizendo assim, não vai não. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Eu disse, eita glória. Eu tomei uma injeção lá na urgência, Vânia. A menina eu acho que estava com raiva. Foi duas logo. Uma em cada lado. E eu pensei que era algo pessoal, sabe, Dudu? Mas as 3 pessoas que saíram depois saíram assim também. Então, ela estava com raiva do mundo. Né? Mas eu dava graças a Deus. Guarde isso no seu coração. Não é o que acontece com você. É como você reage ao que acontece com você. Preste atenção como é que está sendo o seu comportamento quando as coisas não estão tão bem assim. Preste atenção como você está reagindo quando as suas expectativas estão sendo frustradas. Essa mulher, que se Deus permitir, a gente vai encontrar com ela no céu. Amém? Essa mulher deu uma lição para nós. De fé, de perseverança, de humildade, de adoração a Jesus. E o pedido dela foi atendido. Deus botou ela para o começo da fila
e abençoou a filha dela. Deus está aqui pronto para abençoar pessoas nessa noite. Deus está pronto para fazer milagres aqui nessa noite. Tudo